admoestações que Moshe Rabbeinu colocou diante do povo, chamada a atenção para que o povo não caísse moralmente e principalmente em relação à questão de idolatria, que o povo não se desvirtuasse do caminho reto em relação ao eterno e aí fosse atrás de outros cultos que tinha muito naquela época. Então, essa é a demonstração do Moshe Rabbeinu. E ele estava, então, explicando o que seria na terra de Israel, a chegada do povo lá, o que a gente iria usufruir na terra. Então, ali ele falou que a terra é uma terra do trigo, da cevada, da uva, do figo e do romã. E a terra da azeitona e da tâmara, que é o doce. Então, daqui tem uma frase que representa a terra de Israel, e aqui já nos ensina o que a gente deve fazer como prioridade para fazer as devidas bênçãos dos alimentos. A gente vê que o trigo está bem na frente, então o trigo representa a berachá de Hamotzi, Lechem Min Haaretz, a berachá do pão. Em seguida, a cevada, representa aqui os outros cereais, então aqui a berachá de Boré Minei, Mezonot. Em seguida vem as frutas. Aí temos a uva, figo, o romã, a terra da azeitona e da tâmara. Mas aqui tem um detalhe que os sábios disseram. Como aqui no texto vai aparecer uma segunda vez a palavra terra, então o que vem depois de terra nesse sentido em relação às frutas? Então, a primeira palavra, depois da palavra terra, a primeira fruta depois da palavra terra é a azeitona. Então a azeitona tem a prioridade. Então tem a azeitona, a tâmara, que é a segunda, aí só a terceira, que é a uva, depois o figo e depois o romã. Isso quer dizer que se estiver diante de ti essas frutas, tu segue essa sequência. Primeiro a azeitona, depois a tâmara, depois a uva, depois o figo e, por último, o romã. Mas essas frutas todas representam a terra de Israel. Então, elas, em relação a outras frutas que não estão mencionadas nesse versículo, elas têm prioridade. Então, tu tem uma mesa, por exemplo, está cheio de outras frutas, pera, laranja, tangerina, pêssego, outras coisas mais. Mas tu tem a uva, então a uva tem prioridade. Então, uma dessas frutas mencionadas, dessas 5 frutas mencionadas, terão prioridade sobre as outras frutas. Então, se aprende isso deste versículo. E no versículo seguinte vai falar que quando a gente for comer, ficar satisfeito, aí sim a gente deve abençoar o Eterno pela boa terra que ele nos dá. Então, aqui os sábios aprenderam. Quando é que eu devo abençoar o Eterno? Depois que eu como, que eu fico satisfeito, aí eu faço a bênção no final. Como assim? Então, se eu comer um pão que chama um pão careca, que é um pão pequeno, esse pãozinho, ele me alimenta? Não, ele não me satisfaz. Então, pela Torá, eu poderia comer esse pão sem dizer a bênção dele, porque ele não está me satisfazendo. Então, se eu comer uns 5 pães desse, agora estou satisfeito. Então, aí sim, eu comeria, eu ficaria satisfeito, aí sim que eu vou fazer a bênção ao Eterno. Mas quando eu devo fazer a bênção? No começo ou no fim? A Torá escreveu no fim. Você come, fica satisfeito, aí sim você faz a bênção ao Eterno. Mas por que eu faço a bênção tão antes? Já que a Torá não escreveu, aqui vem de uma premissa. Qual? Quando é que você pede comida? É quando você está com fome ou você já está satisfeito? Você está com fome. Então, se eu sou obrigado a fazer a bênção depois que eu já comi, com maior razão devo fazer a bênção quando eu estou com fome. Eu vou pedir a Deus. Então, por esse motivo que a Torá escreveu fazer a bênção no final. E, em geral, a gente iria fazer uma bênção no começo. Como todo mundo faz. Alguém vem e pede uma comida para ti. Tu dá para ele e te agradece. Mas quando ele acaba, ele volta te agradecer, não, ele vai embora. Então, por isso que a bênção diz aqui, comerás, ficarás satisfeito, aí sim, tu vai fazer a bênção ao Eterno.
e com maior razão fazer a bênção antes. Então, o texto diz, Ve'ahalta, Ve'savata, Uberarta. A gente lê isso do Birkat Amazônia. Então, isso é a bênção que a gente deve proceder. Maior razão, a bênção antes. Então, o Talmud comenta que a gente faz a bênção antes dos alimentos como se fosse uma permissão perante o Eterno para usufruir do seu mundo. Daí a bênção. E o Birkat Amazon, que é a bênção final dos alimentos, ele é uma bênção composta de 4 berachot, 4 bênçãos. A primeira é chamada Birkat Hazan, a bênção do alimento, propriamente dito. A segunda, Birkat Haaretz, a bênção da terra. Ou seja, a primeira foi por Moshe Rabbeinu, compilada. A segunda por Yehoshua, quando a gente adentra na terra de Israel e conquista. Depois vem Birkat Yerushalayim, a bênção por Jerusalém, já é da época do rei Davi, do rei Salomão. E depois a quarta bênção, Hatov Verhametiv, pelas bondades que o Eterno nos dá, que já é dos sábios. Então são as 4 bênçãos que a gente deve ter do Birkat Amazônia. Bom, então o Birkat Amazônia, a gente vê hoje em dia no Sidurim, ele tem um tamanho relativamente grande. Pegar o Sidur, no Shabbat, a ver lá tem umas 4, 5 páginas só do Birkat Amazônia. Mas o Birkat Amazônia tem também Nussar. Nussar é rito menores fazer o Birkat Amazônia. Por exemplo, o Nussar do Rambam, Rabi Moshe Ben Maimon. Então, tá as 4 bênçãos, mas está bem menor. E você pode dizer, logicamente, essa bênção do Rambam. E tem menores ainda. Então, o Ben Ishai é um Raham que vivia em Bagdá, no Iraque, final do século XIX e começo do século XX. E ele escreveu o seu livro chamado Ben Ishai. Então, tem vários comentários de Perachá e tudo mais, entremeados com várias halachot. Então, na Perachá de Hukat, no comentário dele lá, ele fala sobre o Birkat Amazônia. Ele diz que deve dizer o Birkat Amazônia. Aí ele faz um enunciado todo sobre mulheres, principalmente, que às vezes não tem tanto tempo para dizer o Birkat Amazônia. Já deve se acostumar a dizer o Birkat Amazônia curto. E ele escreve, então, lá no final. Então, para aqueles que... Mit atselim, é a palavra no hebraico. Aqueles que, como se fala em espanhol, tienen pereza, são perezosos. Em português, são preguiçosos. Não querem fazer uma oração longa. Pode dizer esse Birkat Amazônia curto. Que é um Birkat Amazônia de 10 ou de 12 palavras. Eu já ensinei aqui no grupo. Diz assim, Beri, Rachamaná, Malka, Marer de Haipitá. Beri, Rachamaná, Desan Kolá. Então, você fala isso, estás cumprindo com a mitzvah do Birkat Hazan, que é a bênção do alimento, que é a bênção original do Birkat Amazônia. Então, aquele que não tiver tempo, que está numa situação de dificuldade para ver o Birkat Amazônia, está na rua, está em tal lugar, fale pelo menos essa frase. Que quer dizer, bendito, misericordioso, Rei e Senhor deste pão. Bendito, misericordioso, que alimenta a todos. Então, isso aqui é a bênção do Birkat Amazônia mais reduzido que existe. Então, se você estiver na rua, você quer comer um sanduíche caseiro, digamos assim, então você não tem como lavar a mão, não tem de lavar a mão. Então, você não toca no pão. Pega com papel, segura com papel, aí tu diz, Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz, e come o teu pão. Quando acabar, você fala essa frase que eu falei agora aqui. Se aplicar, então, tu cumpriste devidamente com a mitzvah do pão, de comer pão e de fazer a bênção no final. A mitzvah da Torá. Bom, os sábios nos ensinaram, e tem aqui acréscimos, que quando você acaba da refeição, hoje talvez não seja tão comum isso, mas em lugares que se comia com a mão, pega a farinha com a mão, coisa outra com a mão. Então, o que eles faziam para fazer o Birkat Amazônia? Devia limpar a mão. Então, é chamado de Maim Aharonim,
as últimas águas, como se fosse. Então, hoje em dia, é vendido, geralmente, uma garrafinha, vou chamar assim, uma jarrinha, você bota nos copinhos, você vai passar aquilo entre os dedos, faz assim, ó, você bota aqui no dedo aqui, no dedo aqui. E você pode falar a frase, Mai Maharonim Rová. Essa é a expressão que está no Shulchan Aruch, que quer dizer que vem dentro do Talmud, Mai Maharonim é uma obrigação, essas últimas águas. Por que se fazia isso também? Porque o sal que era usado era um sal de Sodoma, Mela Sedomit. Esse sal de Sodoma poderia cegar se a pessoa inadvertidamente pusesse a mão nos olhos. Para evitar isso, se limpava Mela Sedomit. Então, Mai Maharonim Rová. No entanto, como escreve o livro do Haim Halevi, veio do Marrocos, foi um rabino-chefe lá de Tel Aviv, escreveu também um livro, acho que é Mekor Haim, o nome do livro dele. Lá ele diz também que tem comunidades que não têm costume de fazer o macaronim. Então, se você comer e você não se sujou, e você não quiser fazer o macaronim, não tem problema. Mas se você quiser fazer, praticamente uma mitzvah a mais, você só vai dizer lá, macaronim, e limpa. Eu estou falando isso. Um amigo nosso, uma vez viajou para Israel, foi numa estivá, foi convidado e tudo mais, né? Quando chegou lá, comeu a seudá, tudo mais. Aí deram a honra para ele começar a fazer uma macaronim. E deram o copinho para ele. Ele não sabia, coitado, pegou o copinho, ele ia bebendo aquele copinho. Tia, não faça isso, isso aqui. Então, é uma questão de constrangimento. Já sabe, então, que tem em muitos lugares que vai ver, então, fazer mais macaronim rovar. Então, todas as mitzvot, elas vêm justamente do que o texto nos fala. E dali que se aprende, então, o que a gente deve botar na prática para fazer um serviço diário e constante ao Eterno. E nessa perachá de Ekev, a gente tem lá no final a segunda parte do Shema Israel. Verhaya, Aim chamou, Atishmeul Mitzvotai, Asher Anohi. Então, essa segunda parte está na perachá Ekev. E lá diz assim, que Deus vai dar, se a gente cumprir justamente com seus mandamentos, a chuva na sua época certa. Vem a bênção da chuva na época certa. Então, em todas as terras, praticamente, tu tem que ter aquele período chuvoso. Ele vai ajudar a fertilizar a terra e tudo mais. Então, se eu não cumprir com os mandamentos do Eterno, então eu não vou receber essa recompensa. Isso chama-se Torá Hagimul. A Torá, a lei da recompensa. Então, a lei da recompensa ela é diretamente ligada ao meu compromisso, meu comprometimento com as leis do Eterno. Então, se eu não cumprir, eu posso ficar realmente devendo e não receber as devidas bênçãos do Eterno. Então, é daqui que a gente tem a questão do Hayei Olam. Hayei Olam. Hayei Olam, a gente fala isso na Berachá da Torá, na segunda Shira Tanano, Torá Temet, Hayei Olam Natá Betochen. E uma vida, digamos, eterna, para a eternidade, plantou em nós. O que quer dizer isso? Ora, quando a gente vai cumprir com esses mandamentos do Eterno, então, aí eu vou ter, então, o direito, digamos assim, a recompensa de Israel Olam, dessa vida eterna. Essa vida eterna é o que quer dizer a palavra Olam. Olam em hebraico quer dizer, por exemplo, Leolam Vaed, para todo sempre. É uma questão de eternidade no tempo. E a palavra Olam também quer dizer o mundo, ou seja, o espaço, que também é eterno. Tudo isso representa, então, esses níveis de dimensões que a gente tem do Deus infinito para o Deus finito. E assim se passa pelo espaço e se passa pelo tempo. E há outras palavras utilizadas no texto para se referir a isso. Por exemplo, temos a palavra Heled, que está lá justamente no Salmo 49. Salmo 49 se falava Heled. Heled quer dizer justamente uma questão também daquilo que está oculto, igual a palavra Olam, quer dizer algo que não é revelado.
E dessa palavra Heled, que tem uma ligação com a palavra Kesed. Aqui que a gente vai perceber alguma situação de etimologia. Ora, a gente diz que Abraão nasceu, a Torá diz que Abraão nasceu em Ur-Kasdim. Ur-Kasdim. Como é que a gente fala em português? Que Abraão nasceu em Ur dos Caldeus. Como assim dos caldeus? Por que não é escrito dos Casdeus? Com essa escrita em hebraico é Kasdim. É porque a palavra Kesed, ela vem justamente com a palavra Heled. É a mesma raiz. Então, caldeus seria haldeus, haldim, que quer dizer justamente aquilo que está realmente oculto da palavra olam. Então, era um povo realmente muito antigo, os Kasdim, que deram origem justamente onde Abraão fazia parte do seu nascimento em Ur-Kasdim. E tem a ver, então, com um dos filhos de Shem, chamado Arpachshad. Arpachshad. Então, Arpa, aí vem Kaf, Shin, Dalet, Shad, Rishad. Então, isso aqui não é uma palavra Kesed. Então, a gente vê que isso aqui tem a ver justamente com uma origem mais profunda do povo semita, que é o povo de Abraão. A outra que a gente tem é que para a gente vencer justamente e atingir esse outro mundo, a gente vai ter que vencer algumas coisas no nosso mundo daqui. Baolama Z. E como é que a gente vence isso? Com provas difíceis. Quais são as provas difíceis? A gente tem que ter um comportamento ilibado. Tá? Mas ilibado não é só no momento, em todos os momentos. E a vida é de 80 anos, 90 anos, 100 anos. E a gente vai conseguir ser ilibado o tempo todo. E a gente vai ter várias e várias provações durante esse tempo todo. E muitas vezes a gente talvez não passe devidamente nessas provações. Então, o que acontece com o meu nível? Então, vai depender de eu fazer realmente chuvar, eu ter realmente o reconhecimento daquilo que eu errei, e pedir o devido perdão a Deus e não fazer mais novamente esse tipo de erro que eu cometi. Então, a gente tem justamente todo esse tempo de vida para a gente chegar nesta conclusão. A gente tem que ter essa noção realmente de fazer a nossa techuvá. Então, é em cima disso que vem a questão da recompensa. A recompensa seria a gente ter o Ziv HaShekinah, o brilho da presença divina. Isso é uma expressão. Ou seja, quando a pessoa falece, ela vai adentrar no mundo da dimensão espiritual, mas a gente vai ter acesso ao eterno e vai vislumbrar essa luz divina. A luz divina não é só questão da iluminação, como a gente entende por iluminação aqui. Iluminação intelectual, é iluminação emocional. Eu vou ter uma ligação com o eterno, entrar na perfeição do eterno. Então, isto é justamente a recompensa. Tá, mas essa recompensa é totalmente espiritual. E como fica a recompensa material? Então, isso que é chamado em hebraico de Techiat Hametim, a ressurreição dos mortos. A gente lê isso na Amidá, todos os dias tem lá, para o Hashem Mechaye Hametim, que Deus ressuscita os mortos. Tá, o que quer dizer isso, que Deus ressuscita os mortos? Então, daqui a gente vai ver o seguinte. A ressurreição dos mortos é um dos 13 princípios da fé, como estipula o Rebbe Moshe Ben Maimon. E como vai se dar isso? Então, aqui que tem umas discussões entre nossos sábios. Segundo o próprio Rambam, ele teve que ser específico, porque pensaram que ele estava dizendo uma coisa, e ele disse, não, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo isso. Aí ele escreveu uma coisa específica sobre isso. Ele dizia que isso iria acontecer no nosso mundo. Então, do ponto de vista linear da história, quando a gente chegasse próximo, digamos assim, do final dos dias, alguns justos vão ressuscitar. E esses justos que vão ressuscitar vão ajudar essa última geração.
para poder ter mérito de alcançar o Olam Abá. Mas eles vão morrer nesse mundo de novo, para poder entrar no Olam Abá. Rabi Moshe Ben Nachman, que era até um discípulo do Rambam, Rabi Moshe Ben Maimon, dizia, não, a gente vai ressuscitar nesse mundo para ajudar a última geração, e esses justos já vão entrar direto para o Olam Abá. Mas também tem outras opiniões, não termina aí. Tem quem diga, não, o que é falado de Hatametim, que essa recompensa que vai ressuscitar os justos, é só para o Olam Abá. Então, a integridade do justo, o que é a integridade do justo? Olha, nós somos formados de vários eus, para usar um termo bem fácil de a gente entender. Então, do ponto de vista de Torá, a maioria deve conhecer. Temos Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá e Echidah. São essas conhecidas e são subdivididas também. Então, esses vários eus poderão ficar incompletos e poderão retornar uma parte deles aqui e dali, para poder passar realmente por um crivo e melhorar no seu nível. Mas os justos é que vão ter essa integridade, e eles sim, com essa integridade, vão entrar no mundo do Olam Abá. Já os outros vão entrar com as suas mesclas. Ele viveu aqui, fez essa parte, depois ele voltou de novo para viver, viveu aqui no outro corpo, e teve tal experiência. Então vai ter uma mistura muito grande aí. Isso a gente vê até numa linguagem mais de psicologia. A gente tem, por exemplo, o Freud, que fala do consciente, do subconsciente, do inconsciente, do id, que é só aquele desejo que a gente tem, do ego, que nos leva a fazer a satisfação do id, ver a situação que ele está, para poder satisfazer o id, e tem o superego, aquilo que a gente aprende a tentar trazer controle sobre o excesso desses desejos. Isso no Freud. Já um discípulo dele, chamado Carl Jung, traz a questão dos arquétipos. E desses arquétipos, é a mesma situação que ele está falando lá da Kabbalah de Nefesh, Ruach, Neshama. Mas nós temos o self, que é o que você é realmente. Tem a persona, aquilo que você apresenta para o mundo externo, que você é. Temos ânima e ânimos, que é o comportamento feminino e masculino de ambos. De ambos. E temos o que é chamado de sombra. A sombra é um eu um pouco desconhecido, que todo mundo tem, que pode se revelar numa situação emocional fortíssima, numa ira muito grande. Você diz, eu saí de mim, assim se fala, né? Isso é a sombra. E também tem no hebraico a mesma palavra. Quando o homem foi criado, o Adão, o que diz o texto? Bidmuto, Betsalmo, Selem ou Dimut. O que é Selem? Selem a gente traduziu lá, a minha tradução lá, como imagem, e Dimut como semelhança. Mas a palavra Selem vem da palavra o quê? Sel. Sel quer dizer o quê? Sombra. Então, nós temos realmente a sombra desde o nosso nascimento lá. Ou seja, a gente é algo que não vem naquela perfeição espiritual. Até porque a gente está numa descida da espiritualidade até que a gente chega no mundo da matéria. É tão baixo o nível espiritual que nós temos aqui no nosso mundo que a gente vive no mundo da matéria. Então, aqui chama-se realmente Tselem, da palavra Tsel. Tsel é justamente esta sombra. Então, todo mundo tem isso. Então, através de um trabalho, a gente deve fazer de serviço ao Eterno completo, consegue ajustar esses vários eus para que eu possa realmente servir ao Eterno. O que se fala geralmente sobre o anjo da guarda, a expressão que se usa, isso é um dos eus
que nós temos de elevados. Então, nós temos como fossem existências simultâneas, em níveis diferentes. A gente vive nesse mundo baixo aqui, no mundo da nossa consciência, que muitas coisas que vêm do mundo espiritual se revelam para cá, mas tem muitas coisas que ficam realmente por debaixo de várias camadas, e aquilo não se manifesta. Aquilo vai passar a vida inteira e não se manifestar. Mas em certas situações anômalas, aquilo pode realmente vir à tona. Então, a gente percebe que o que é estudado em psicologia tem muito a ver com o que os nossos textos falam. Então, para isso, basta a gente ver, de fato, a expressão no hebraico. Existe um passuca, um versículo, em Kohelet 9, versículo 2. Kohelet é Eclesiastes 9, versículo 2. Que diz assim, ó, tudo se sucede, em português, tudo se sucede para o justo, para o perverso, para o bom, para o puro e para o impuro, para aquele que faz realmente um sacrifício, para aquele que não faz sacrifício. Está tudo escrito lá. Minha palavra no hebraico, mikre errad, tzadik, elarachá, latov, latahor, velatame, e assim por diante. Então, mikre errado. O que é mikre errado? Quer dizer uma coisa comum, ou seja, em outras palavras, um acaso para todos. Então, todos nós vivemos sob esse acaso. Por exemplo, uma pessoa, ele foi fazer um comércio. É um exemplo. Abriu um comércio pequeno, num lugar que não dava ninguém. Não dava ninguém. Aí, passados uns 4, 5 meses, ele pensando em desistir do negócio, que não dá muito dinheiro, isso aqui. De repente, abriu-se uma escola do lado. A partir daí, começou a vender, todo mundo ia lá, aqueles alunos, comprar dele. Então, em outras palavras, o acaso fez com que ele ganhasse dinheiro. Ou então, inversamente, ele tinha escola lá, quando ele abriu, e ganhou muito dinheiro. De repente, a escola fechou. E agora, não vendia mais para ninguém. Acaso. Então, a pergunta é, mas o Eterno faz o acaso tanto para o justo como para o perverso? É o que a gente leu aí na Perachá, em relação do Shema Israel, que é a segunda parte. Que Deus vai mandar a chuva no seu tempo certo, se nós cumprirmos a vontade dele. Tá, mas todo mundo? Vamos pegar o povo de Israel, específico. Digamos que 70% do povo de Israel está cumprindo realmente os mandamentos. As bênçãos vêm. Mas vem só para os 70%, aqueles 30% também não vão usufruir? Vão. Ou então, inversamente, Deus não vai mandar a chuva, porque 70% são perversos. Mas 30% são justos. E esses justos vão pagar? Sim, vão pagar, também não vão receber chuva. Então, Mikre Echad, Latzadik, Belarachá. Aquilo se sucede tanto para um como para outro. Então a gente pensa, mas então Deus não está fazendo algo perfeito? Tá, mas aqui temos que entender o que é a palavra Mikre. Mikre no texto se traduziu lá, aquilo que se sucede, aquilo que acontece. Mikre quer dizer em hebraico, traduções, um caso. Um caso quer dizer Mikre. Só que a palavra Mikre, ela é escrita assim, Mem, Kof, Resh, Re. Mikre, quer dizer um caso. Mas se você só troca um pouco a ordem dessas letras, dessa palavra, vai dar duas palavras. Você bota o Resh no começo e o Kof, da palavra Rak. Rak quer dizer somente. E a letra Mem e um Re. Me Hashem, somente de Deus. Então não existe um acaso. Tudo é da providência divina, tudo é do eterno. Então aqui a pergunta fica para a gente terminar o nosso comentário de hoje. Tá, mas então o mundo
é um acaso ou ele é determinado? Como é isso? Bom, a gente tem que entender que essas situações, ela é para nós. A gente não pode botar isso no eterno. O eterno é o todo. O eterno é o infinito. Então, para ele, não tem situações de acaso, não tem situações de ontem, hoje, nem amanhã. Ele é eterno, no tempo e no espaço. Agora, para a nossa dimensão, para a nossa capacidade intelectual ou de percepção, que é uma capacidade realmente pequena, eu não posso entender uma coisa que seja determinado ou que seja ao acaso. É como uma partida de futebol. Eu não sei o que vai acontecer depois. Joga-se hoje, eu não sei quem vai ganhar. É um acaso. O cara perdeu aquele pênalti, a bola bateu na trave, o goleiro fez uma falha. É um acaso. Tá, mas para aquele que tem a visão do todo, que vê o que vai acontecer amanhã, a gente já não sabe quem ganhou o jogo de hoje, sabe? Como é que fica isso, então? Então, para nossa dimensão, para nossa realidade, olha como o eterno ele é perfeito. Ele cria algo que te dá a sensação realmente de algo que é um acaso. E você não sabe o que vai acontecer. E é dentro desse nível de acaso que a gente tem que lidar com as nossos objetivos, com nossos anseios, com as nossas frustrações de coisas que não aconteceram. Eu estou dentro desse mundo daqui. Eu tenho que ter aí, então, a fé, a emuná. Emuná quer dizer em hebraico fé, também quer dizer certeza, também quer dizer firmeza. É como fala a frase, Modé, Anile, Fane, Kamele, Chai, Kayam, Shizata, Binis, Mati, Bechemlá, Rabai, Munaterra. Grande é a tua firmeza. A palavra emuná quer dizer justamente isso. Então, essa firmeza está, que o Eterno é realmente justo, que o Eterno realmente é o conhecedor de tudo. Então, nós temos que ter essa confiança para a gente fazer realmente o serviço ao Eterno. É o que disse o profeta Habacuc. Habacuc, eu não esqueço da frase que ele disse. Sadik, Bemunato e Re. O justo, com a sua firmeza, com sua fé, ele vai viver. Então, que essas palavras sirvam realmente de uma elevação para todos nós, que sirva de elevação espiritual também. Vou botar aqui duas pessoas. Daqui do Brasil, nosso apresentador e conhecido por todo mundo, o Silvio Santos, Sênior Abravanel, e pelo Rabino Pérez, pelo Ravo Pérez, de Israel, onde eu fui discípulo dele, estudava na Yeshiva, no Midrash Sefaradi. O Rabino vinha e dava palestras, ensinamentos, e tem livros publicados, uma sumidade realmente em judaísmo. E partiu para outro mundo e deixou esse legado para nós. Então, que ambos possam descansar em paz. Baruch Dayan Aimet para todos eles, digamos todos. Amém.